Olá pessoal, boa tarde a todos. Nossa aula é de economia, aula 10. Nós vamos falar ainda sobre o mercado futuro na Câmara de Compensação. Então, a Câmara de Compensação é um meio que engloba as transferências. Então, ela é responsável por fazer o pagamento, por ver onde que tem esses contratos futuros, realizar as liquidações, conversar com os vendedores e compradores. Então, ela é muito importante no cumprimento das obrigações assumidas pelos participantes. Ela controla todas as posições em aberto de todos os participantes e realiza essa liquidação em todas as operações. O sistema de liquidação diária, que a gente já falou, e de garantias permite que os hedgers, que são os compradores, né, de contratos futuros, os especuladores e os arbitradores, que nós vamos falar ainda hoje, participem e utilizem os mercados futuros com eficiência, por meio de grande variedade de estratégias operacionais. Então, como que se formam esses preços futuros? Eles são formados pelo processo competitivo entre os compradores e vendedores, nas rodas de negociações dos pregões ou em sistemas eletrônicos. Ou seja, quando os hedgers, os especuladores, os arbitradores, eles estão atuando dentro de pregões, dentro desses sistemas eletrônicos, eles estão controlando o preço. É como a gente, quando a gente compra ou não uma mercadoria lá no supermercado, a gente controla o preço dessas mercadorias. Então, os preços, eles revelam as expectativas do mercado quanto ao valor de uma mercadoria ou de um ativo futuro. Então, o preço ele vai controlar isso. E os preços variam muito de um dia para o outro ou até no mesmo dia. Então, qual que é a relação do preço à vista e do preço futuro? Aqui nós temos uma equação que o preço futuro ele é igual ao preço à vista vezes 1 mais a taxa de juros diária elevado ao número de dias a decorrer até o vencimento, mais o custo de carregamento, mais o componente do erro, seria a taxa de corretagem. Então, quem não sabe o que é a corretagem, né? É a taxa cobrada por uma corretora de valores para fazer uma operação de compra ou venda de ativos em nome de uma pessoa ou instituição. Essa taxa serve para bancar os custos burocráticos e tecnológicos dessas movimentações e também para numerar o trabalho da corretora. Então, aqui nós vamos ver um exemplo, né, da formação dos preços futuros. Nessa equação aqui, ela pode também ser invertida, porque o preço futuro, o preço à vista, ele depende também do preço futuro. Então, se você inverter esse preço futuro para cá e o preço à vista para cá e o preço futuro para lá, isso também vai te dar o preço à vista. Então, esse exemplo aqui, considere que determinada mercadoria seja negociada por R$ 100 no mercado à vista, que a taxa de juro esteja em 20% ao ano e que o custo de estocagem seja de R$ 3 por mês para a mercadoria e que o custo de corretagem seja de 25 centavos por operação. Então, quanto deve ser o preço do contrato futuro dessa mercadoria cujo vencimento ocorrerá daqui a 45 dias? Então, nós vamos aplicar a fórmula. Nós queremos saber o preço futuro, certo? Então, aqui, ó, qual que é o preço à vista hoje? R$ 100, que multiplica 1 mais a taxa de juros. Então, vai ser 1 mais 0,20, porque você tem que transformar, né, 20%. Então, dá 0,20. Então, o total vai ser 1,20 centavos. Elevado a 45 dividido por 252. Esse 252 são os dias úteis do ano. Então, 2019 foi 252, acho que 2020 vai ser 251 dias úteis. Mais R$ 3 por mês, que 45 dias, né, dividido por 30. Você tem que transformar em mês. E mais o erro lá, que é 2 vezes
a taxa de operação, de corretagem, que seria de compra e venda. Isso daqui dá R$ 108,309. O contrato futuro deverá ser cotado, então, por R$ 108,309. Se a cotação for diferente, os arbitradores serão traídos e sua atuação restabelecerá o equilíbrio de preço, levando a cotação a tal ponto que anule qualquer lucro com a arbitragem. Vamos explicar aqui com isso daqui. Então, como atuam os arbitradores? Existe um vídeo que eu vou deixar o link para vocês no final, é que os arbitradores, eles se assemelham aos cambistas. Então, os arbitradores, eles têm o papel de identificar em qual mercado o preço está maior, está menor, comprar aquilo e vender no mercado que o preço esteja maior. Então, ele vai identificar aquela diferença e tentar obter um lucro naquilo ali. Então, tornando o preço futuro a seguinte expressão, que o preço futuro, aqui é F, é igual ao preço à vista vezes 1 mais a taxa de juros elevada a N. Então, qualquer desequilíbrio nessa relação gerará oportunidade de arbitragem. Então, a atuação dos arbitradores fará com que a relação anterior seja restabelecida. Por exemplo, se o preço futuro for menor que o preço à vista, então o que o arbitrador vai fazer? Ele venderá o ativo no mercado à vista pelo preço à vista. Ele também pode aplicar o dinheiro da venda à taxa I pelo período N. E ele também pode comprar o futuro pelo preço, comprará no futuro, pelo preço futuro. E aqui, se o preço futuro for maior que o preço à vista, ele tomará dinheiro e emprestar a taxa Y pelo período N, ou ele comprará o ativo no mercado à vista pelo preço à vista, ou ele venderá o futuro pelo preço futuro. Aqui eu acho que ficou um pouco a desejar, mas nesse link ele vai dar alguns exemplos. Então, como isso acontece? São dois motivos para que haja convergência dos preços. Isso daqui, o arbitrador ele controla para que o preço futuro seja igual ao preço à vista. Só que quando esses preço à vista for o mesmo que o preço futuro, ele não há oportunidade de arbitragem, porque ele não vai estar ganhando e também não vai estar perdendo. Mas ele tem esse jogo de controlar o preço futuro. Então, a convergência de preço, ele se dá pela possibilidade de haver liquidação por entrega da mercadoria do ativo, quando a liquidação por entrega apresenta altos custos ou impossibilidade de transferência. A liquidação financeira pode ser utilizada desde que os preços à vista sejam consistentes. E a arbitragem entre os preços à vista e futuro. Então, essa arbitragem vai fazer que haja essa convergência dos preços, que os preços se igualem ou se tornem ali parecidos. Resumindo, o preço futuro e o preço à vista tendem a convergir para a mesma direção, embora não necessariamente na mesma ordem de grandeza e de tempo. Então, eles podem convergir de maneira que um aumente em um dia na quantidade de 10 e o outro diminui no outro dia na quantidade de 10. Mas, em outros dias, um aumente 20. Então, isso faz com que eles converjam no final. E sendo que a base tende a zero, à medida que se aproxima da data do vencimento do contrato. Então, os exercícios estão no formulário. E aqui tem um link do professor, que ele vai explicar um pouco mais sobre a arbitragem e o mercado futuro.